Olá, vamos falar um pouco sobre combinatória. Sim, eu sei que vocês já fizeram um curso de combinatória, mas aqui é só um complemento. Geralmente quando a gente observa esse símbolo aqui, entre parênteses, N em cima, K embaixo, a gente sempre associa uma fórmula, né? Vou até colocar a fórmula aqui embaixo. A gente geralmente associa esse símbolo como uma combinação de N escolhe K, e aí a primeira coisa que vem na mente dos alunos é justamente aplicar a fórmula, né? N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Só que a proposta aqui dessa aula é provisoriamente esquecer dessa fórmula, porque de maneira mais, não vou dizer natural, mas é possível você estudar combinatória sem se preocupar em calcular esse número. Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, eu só vou enxergar esse símbolo aqui de uma única maneira. Pelo menos de maneira provisória e para efeito desse vídeo. Eu simplesmente quero enxergar esse símbolo como N escolhe K, ou seja, a quantidade de subconjuntos de K elementos a partir de um conjunto de N elementos. Então, vamos fazer um exemplo numérico. Se eu quero calcular, por exemplo, a combinação de 3 escolhe 2. Então, imagine um conjunto com 3 elementos, digamos A, B, C, e eu quero montar um subconjunto de X com 2 elementos. Quais são os subconjuntos que existem? Bem, tem o AB, tem o AC, tem o BC. Então, existem esses 3 subconjuntos de X que possuem 2 elementos. Então, nesse caso, eu digo que esse número é igual a 3. Qual é a vantagem de... Bem, você, ao assumir que isso aqui representa um número, qual é a vantagem de você já visualizar ele nesse formato? Não expandir, deixar ele como simplesmente um número, que é um número que representa quantidade de possibilidades que existem de, a partir de N elementos, você escolher K elementos, ou seja, a partir de um grupo de N pessoas, você escolher K dentre essas N pessoas. Então, se você simplesmente enxergar esse número como essa quantidade de possibilidade, fica mais fácil interpretar algumas informações, como veremos no próximo parte do vídeo. Bem, vamos para alguns exercícios. São os exercícios 14 e 15 da lista. Essa aqui é 15, essa aqui é 14. Tem um erro de digitação, que eu coloquei o i fatorial, na verdade é só o i. Então talvez isso já simplifique muito a solução na hora da solução de vocês. Mas assim, provavelmente o que muitos fariam aqui é desenvolver essa expressão, fazer uma manipulação algébrica até chegar nessa expressão. O que eu gostaria de propor é algo diferente. É resolver esse exercício, ao invés de resolver da forma algébrica, tentar enxergar cada uma dessas parcelas como se fosse solução de algum problema. Por exemplo, digamos que você queira, num grupo de N pessoas, montar um time formado por I pessoas, e dentre essas I pessoas você deseja escolher o capitão ou representante do time. De quantas formas você pode fazer isso? E aí observe que podemos fazer 2 escolhas aqui. Primeiro, você pode montar o seu time. Então, quantas possibilidades de N pessoas você pode escolher I? N escolhe K. E após você escolher essas I pessoas, você escolhe quem vai ser o capitão. E aí, quantas possibilidades existem? I. Então, como você tomou 2 decisões e essas decisões são independentes, então a quantidade de times de I pessoas com o capitão é I vezes N escolhe I. Só que você pode fazer de outra maneira. Você pode primeiro escolher o capitão, então nesse caso você tem N possibilidades, e após escolher o capitão, você completa o time. E quantas possibilidades existem? Bem, você tem que descontar a pessoa que já foi selecionada e descontar aqui do time, ou seja, N menos 1 escolhe I menos 1. Como
ambos resolvem o mesmo problema, e o problema existe, uma solução, logo essas duas quantidades são iguais. E aí acaba o problema, é só escrever um texto relatando sobre isso. Isso é bem útil, por exemplo, para expressões desse tipo aqui. Como é que você mostra essa igualdade? Bem, aqui é importante tentar fazer um desenho, alguma ilustração. Então, digamos que você tenha n mais 1 elementos. Então, A1, A2, AN e o AN mais 1. E aí eu quero escolher, a partir de n mais 1 elementos, formar um time de i mais 1 pessoas. Então você pode ir direto pela relação que está do lado direito, ou você pode fazer o seguinte. Fixa, por exemplo, o elemento n mais 1. E aí você tem duas possibilidades. O elemento AN mais 1 foi escolhido. Ou o elemento AN mais 1 não foi escolhido. Não sei se esse pincel foi adequado, mas estou dividindo aqui em duas decisões. Vamos supor que o elemento AN mais 1 fixado foi escolhido e o AN mais 1 não ser escolhido. E aí a quantidade total seria essa quantidade, ou seja, quantas possibilidades existem de você formar um time de n mais 1 escolhendo i mais 1, mas levando em consideração que o AN mais 1 foi escolhido. Você vai calcular essa quantidade e calcular a quantidade, quantas possibilidades existem de você formar um time de i mais 1 pessoas, só que o AN mais 1 não foi escolhido. Então, começando por essa banda. Supondo que o AN mais 1 foi escolhido, quantas possibilidades existem para você formar um time de i mais 1 pessoas? Bem, como o AN mais 1 foi escolhido, você já tem que descontar ele, tanto no grupo total quanto no número de pessoas que você vai formar o time. Ou seja, se antes você tinha n mais 1 elementos para escolher, agora você tem n elementos, porque o AN mais 1 já foi escolhido. E como ele já foi escolhido, você não pode mais formar com i mais 1 pessoa, você tem que formar com i pessoas. Agora, se o AN mais 1 não foi escolhido, bem, se o AN mais 1 não foi escolhido, você tem n possibilidades, porque você já descartou o AN mais 1. Só que você tem que formar um time com i mais 1 pessoas, ou seja, você tem i mais 1 possibilidades. E aí, qual seria a quantidade total de n mais 1 escolher i mais 1? Seria essa quantidade mais essa, porque são eventos disjuntos. Portanto, essa quantidade mais essa é igual a n mais 1 escolhe i mais 1. A vantagem de você pensar dessa maneira é que soa natural você pensar na expansão por binômio de Newton, a expansão das expressões da forma a mais b elevado a n, que é o que nós veremos na próxima parte do vídeo. Bem, vamos para agora a explicação da expansão binomial. Nosso objetivo agora é justificar por que a mais b elevado a n é essa expressão. Só que observe o seguinte, esse n escolhe k aqui é o número binomial, mas vamos primeiro visualizar para n igual a 3. a mais b elevado a 3 é a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Se você aplicar os distributivos, você chega nesse resultado. Só que, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Aqui, nós podemos fazer escolhas para montar cada expressão. Ao você fazer a distributiva, você está fazendo... Ao realizar a distributiva, você vai fazer uma sucessão de somas. E para descobrir as parcelas dessas somas, você tem que fazer uma escolha. Como assim? Qual termo você vai escolher aqui? Qual termo você vai escolher aqui? Qual termo você vai escolher aqui para realizar a distributiva? Como assim? Digamos que aqui eu escolhi o B, aqui eu escolhi o A e aqui eu escolhi o B. Então você faz B vezes A vezes B, vai dar A vezes B ao quadrado. Agora, por que aparece aqui 3 vezes A vezes B ao quadrado? Porque a ideia aqui, para você gerar o A vezes B ao quadrado, dentre as 3 parcelas,
você tem que escolher duas parcelas com B e uma parcela com A. Não é à toa que a soma desses expoentes dá 3. Então, de quantas maneiras, entre 3 parcelas, você pode escolher 2 Bs? Ou, de maneira equivalente, de quantas maneiras em 3 parcelas você pode escolher um único termo A? 3. Então, por isso, 3AB ao quadrado. A mesma coisa acontece com 3A ao quadrado B. Então, se você aplicar esse mesmo raciocínio para A mais B elevado a N, bem, para você descrever o A mais B, aqui eu esqueci de colocar o K, é A elevado a K vezes B elevado a N menos K. Então, se você quiser calcular o A mais B elevado a N, bem, o que você tem que fazer é somar parcelas. Então, digamos que vou somar com o K mesmo. E aí, o que acontece? Você tem que analisar todas as escolhas possíveis. Então, vamos focar na escolha de A. Então, digamos que você vai escolher as parcelas e você meio que quer contabilizar quantas vezes você escolheu o termo A. Aqui eu decidi escolher o A, aqui também, mas o próximo não e o último não. Como você vai contabilizar isso? Só que existem diversas possibilidades. Então, o que eu vou fazer? Vou separar em grupos. Vou criar uma primeira somatória que leve em consideração quantas vezes eu escolhi o A. Então, você pode escolher A nenhuma das vezes, ou seja, todo mundo CB, ou você pode escolher A todas as vezes, ou seja, N, ou seja, em todas as N parcelas você escolheu o termo A. Então, você está realizando uma somatória que vai de 0 até N. E aí, aqui, vamos supor que você escolheu A em K parcelas, então vai aparecer um A elevado a K aqui. Se apareceu A em K parcelas, vai aparecer B uma quantidade complementar de parcelas, ou seja, de N menos K. Porque se você, em N parcelas, escolheu K para ser o A, o resto vai ser o B, ou seja, B elevado a N menos K. Agora, de quantas formas você pode escolher A em N parcelas no total, você pode escolher K vezes o A. Ou seja, de quantas maneiras em N parcelas você consegue escolher escolher K parcelas para A. A gente já discutiu que é o nosso número binomial. N escolhe K. Então, essa é a explicação de por que vale a expansão binomial. Que é basicamente o quê? Quando você expande o A mais B elevado a N em N fatores, o que você está fazendo é tomando N decisões. Aqui eu vou escolher o termo A, aqui eu vou escolher o termo A, aqui eu vou escolher o termo B. E ao realizar essas N decisões, o que você acaba de fazer é transformar esse problema num problema de combinatória. Então, você quer saber qual expoente, o que acompanha o expoente A elevado a K, B elevado a N menos K. É simplesmente você contar em quantas parcelas o A foi escolhido, que é justamente o N escolhe K. E observe que eu não precisei me preocupar com aquela fórmula da combinação, do N fatorial dividido por N menos K fatorial vezes K fatorial. Simplesmente eu me preocupei com a essência desse número. Então, se vocês focarem na essência desse número, fica mais fácil resolver as questões que estão na lista. A ideia é você pensar no significado desse número, sem se preocupar em abrir as contas, e simplesmente você encaixando problemas que estão relacionados com aquela relação que você quer extrair. Espero que tenha ficado claro por que na expansão binomial você tem esse formato. E se persistir alguma dúvida, por favor, me avisem. É isso que eu queria explicar um pouco de combinatória, que é algo que eu acho que é uma abordagem um pouco diferente, que é você não se preocupar com a fórmula. Não estou falando nem da questão de você interpretar o problema sempre sem usar a fórmula, mas até mesmo o significado desse símbolo, né? Valorizar esse número binomial, valorizar esse símbolo N escolhe K, e não simplesmente sair expandindo e abrindo as contas assim, o máximo que puder. Às vezes você deixar nessa notação é ao mesmo tempo elegante e ao mesmo tempo mais fácil de manipular. Se você simplesmente pensar
no significado desse número. Até aí, é isso. Até a próxima.